Você já sofreu por algo que nem aconteceu? Ficou criando um filme inteiro na sua cabeça, trazendo problemas, soluções, conversas, discussões, gerando aquele sentimento, gerando uma raiva, uma angústia, e acabou perdendo sinais importantes porque a sua mente estava ocupada demais criando histórias? Bom, então hoje eu vou mostrar para você como a nossa falta de presença sabota não só nossos relacionamentos, mas também os nossos sonhos, e como o universo está constantemente tentando se comunicar, mas nós estamos ali dando tanta atenção para a mente, para histórias que estamos criando, que faz com que a nossa alma não consiga realmente mostrar o direcionamento, a direção, e também nos impede de vibrar na mesma frequência que o universo. Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, Menina. Eu sou Dana Piuga, terapeuta e mentora de relacionamento, pós-graduada em neurociências e apaixonada por pesquisar a mente dos homens e das mulheres. E nesse podcast eu costumo explorar para que a gente possa desbloquear o nosso potencial feminino, para que a gente possa transformar nossas relações, nossos relacionamentos. Então esse podcast, o Descruza as Pernas Meninas, nada mais é que um símbolo metafórico de todas as vezes que a gente ouviu fecha as pernas, menina, fala baixo, menina não fala assim, menina não aceita assim. Bom, aqui nós descruzamos as pernas da mente, da alma e da nossa verdade. E para começar esse episódio, eu vou contar algumas histórias só pra gente entender como funciona a mente do homem e da mulher e como os nossos comportamentos, essas histórias que a gente fica criando, pode afetar profundamente as nossas relações, os nossos sonhos, a nossa saúde mental, física e emocional. Eu vou começar contando a história vou colocar o nome dele de Ricardo. Ricardo é um brasileiro que ele veio fazer intercâmbio aqui na Austrália junto com a noiva dele. Eles dividiram essa parte do estudar, trabalhar. Como ela tinha o visto dela, dava para ser, a profissão dela dava para validar o diploma dela, então ele ficou responsável por fazer a grana, pagar as contas, trabalhar na obra enquanto ela ia estudando, fazendo master para poder, estudando para o PTI, enfim, para conseguir a validação do diploma e pegar o PR, a residência permanente, para poder morar aqui na Austrália, para eles terem a cidadania. Com isso, o Ricardo trabalhando na obra, conhecendo muitas pessoas, ele acabou abrindo a própria empresa dele. E essa empresa dele, quando ela começou a dar muito certo, ele começou a pegar uns contratos fora de Sydney. Então, ele começou a viajar por toda a Austrália. E nessas viagens, ele acabava ficando, às vezes, 2 semanas fora. Então, ele ficava um pouquinho distante. E a noiva dele, vou colocar o nome dela de Fernanda. A Fernanda começou a questionar muito, porque ela já estudava muito, ela estava estudando bastante, muito focada ali para eles focarem, para conseguir pegar a cidadania. E ele focado em fazer dinheiro, mas mesmo assim, ela estudava a semana inteira, ele trabalhava a semana inteira, e eles não estavam tendo tempo juntos. E ela começou a se questionar, será que vale mesmo a pena a gente continuar aqui na Austrália, sendo que você só trabalha, eu só estudo, e a gente não tá conseguindo viver aquilo que a gente queria viver. A gente ficou noivos, veio morar aqui na Austrália, e de repente a gente desconectou completamente. Só que o Ricardo, ele começou a ganhar tanta grana, ele começou a criar, conectar com grandes empresas aqui, da obra, ele começou a ver dinheiro entrando, e ele ficou fascinado por aquele sonho, por aquele mundo, crescimento mesmo profissional. Foi então que ela começou a questionar, ela começou a ficar muito triste, começaram as brigas. Foi então que a Fernanda, ela parou de questionar se ele ia ficar uma semana fora, se ele ia ter que viajar, se ele ia precisar ficar o final de semana em outro estado. Enfim, ela parou de questionar. E o que o Ricardo entendeu? Bom, ela entendeu as minhas responsabilidades, amadureceu sobre o meu trabalho e está tudo bem. Então, a Fernanda, ela começou a fazer planos de final de semana com as amigas. E o que o Ricardo entendeu? Ótimo, agora ela tá independente, ela tá com as amigas e tá tudo bem. Ela parou de dividir o dia a dia, então ela não ficava perguntando onde você tá, o que você está fazendo. E ele pensou que, bom, menos conversa, mais paz, posso fazer meu trabalho tranquilo,
tô fazendo dinheiro e tá tudo bem. Ela começou a se exercitar, fazendo academia, comprando roupa nova, e o Ricardo pensando, ótimo, ela tá se cuidando, ela tá feliz, mulher feliz, marido feliz. E foi assim durante uns 8 meses. Um dia, uma segunda-feira que ele voltou de uma das viagens, a Fernanda sentou e falou, Ricardo, não estou mais feliz, não quero mais continuar esse relacionamento, já vi um lugar, então assim, não existe voltar. Nesses 8 meses, eu comecei a me questionar muitas coisas, eu entendi várias outras coisas, eu quero terminar o relacionamento. O Ricardo, ele ficou em estado de choque, ele não conseguia entender nada, ele só chorava falando, eu sempre te cuidei, te tratei como uma princesa, eu tava trabalhando, ganhando dinheiro pra gente, e você agora quer me abandonar? O que acontece? Durante esses 8 meses, a Fernanda, ela estava sinalizando que ela estava emocionalmente se preparando para viver sem ele. Ela entrou no relacionamento, eles decidiram vir para a Austrália, mas eles decidiram viver um noivado para depois casar, para crescer. Só que a experiência da vida aqui no intercâmbio foi completamente diferente para cada um dos dois. Ela acreditou naquele casamento da Cinderela, vamos viver juntos, vamos morar juntos. E ele acreditou que tá tudo bem eu sair, fazer grana, trabalhar e minha mulher ficar em casa só estudando e não ter um final de semana feliz. Então, cada um criou a sua própria expectativa, nenhum dos dois conseguiu conversar, trazer uma clareza, um entendimento para aquela relação, e ele achando que ela estava só vivendo a vida, trazendo paz para o relacionamento, mas na verdade ela estava trabalhando o seu emocional para ela poder sair, para ela ficar. Quanto mais ela resolvia os seus próprios problemas, quanto mais ela ia cuidar do corpo, saía com as amigas, ela ficava menos dependente dele. Só que para ele era minha esposa menos dependente, menos conflito, casa em paz, relacionamento em paz. E ele completamente em choque, ele perguntou, né? Como assim? Você não reclamava, você não tava mais reclamando, tava tudo funcionando bem, eu indo trabalhar, você saindo com as amigas, fazendo academia. E ela falou, é exatamente isso, eu parei de reclamar porque eu parei de esperar que você priorizasse a gente, a nossa família. E eu aprendi a viver sem você, literalmente. E foi então que o Ricardo, ele percebeu que o silêncio dela era apenas uma forma de mostrar para ele que ela já estava se preparando para ir embora. E antes de eu explicar esse comportamento, agora eu vou contar a história, eu vou colocar o nome dela de Júlia. A Júlia, ela tem 37 anos, também veio fazer intercâmbio aqui na Austrália e já tinha passado por vários relacionamentos frustrados, aqueles relacionamentos que não dava certo. Foi então, fazendo terapia, a gente foi entender e ela conheceu um cara no aplicativo. E nisso, eles começaram a sair, super se conectaram, eles tinham a mesma profissão, eles falavam de diversos assuntos, ela já estava entendendo mais ou menos ali como se comunicar, como não comunicar. E ela pensou, tô com 37 anos, já me frustrei em vários relacionamentos, eu quero muito viver uma relação de verdade. Eu quero ter filho, eu quero construir a família. Então agora, a partir de agora, quando eu sair com o cara, eu só vou prosseguir na relação se eu realmente sentir que a gente tem uma conexão. Enfim, ela começou a sair com, vou colocar o nome dele de Bruno, ela começou a sair com Bruno, os dois se conectaram super bem, estavam super felizes, já estavam saindo mais ou menos 2 meses, até que um dia ele convidou ela para um churrasco na casa de um amigo dele, e ela já pensou, caramba, né, 2 meses junto, tá me levando pra perto dos amigos, vai ser ótimo, excelente. Enfim, lá no churrasco, ele apresentou ela, não falou minha namorada, mas apresentou ela ali, essa daqui é a Júlia, ele ficou próximo dela, tudo tranquilo. Ali, naquele churrasco, e bebida, entre o churrasco e bebidas, tinha umas meninas lá também, um grupo de meninas que ela não conhecia. E nisso, uma hora ela foi no banheiro, quando ela voltou, ela viu o Bruno conversando com esse grupo de meninas. Mas sabe quando tá conversando de pé, assim, segurando a cerveja, conversando, de boa? Só que ela falou que uma das meninas ela viu assim a forma que a menina tá conversando, mexendo o cabelo, dando um sorrisinho, se movimentando, e ela sentiu uma coisa ruim. A partir dali, ela falou que acionou aquela Júlia,
do Brasil, aquela Júlia com autoestima baixa, e dela ficou ali o churrasco assim muito mal. Mas enfim, respirou, falou, não, eu tenho que mostrar que está tudo bem. Virou de costa para não ver aquela cena. Depois o Bruno veio conversando. Enfim, ela foi embora para casa. O Bruno deixou ela na casa dela, porque era num domingo, na segunda-feira cada um ia trabalhar. E durante a segunda-feira, ela ficou o dia inteiro angustiada. E ela foi pesquisar, as meninas estavam no churrasco. Ela foi pesquisar quem era, onde trabalhava, se ele seguia, se não seguia, e procura daqui, procura de lá. Acabou encontrando o Instagram das meninas e acabou encontrando o Instagram dessa menina específica que ela tinha sentido algo ruim. Nisso que ela encontrou, ela viu que o Bruno seguia essa menina. E ela viu que tinha fotos que o Bruno tinha curtido. Então, tinha tanto foto de paisagem que o Bruno tinha curtido, como foto da menina de biquíni, como foto da menina com cachorro. Ela passou a segunda-feira inteira angustiada. O Bruno seguiu a vida, os 2 meses, né? Eles estavam 2 meses juntos. Então, assim, na segunda-feira, ele mandou uma mensagem à noite. Boa noite, cheguei cansado, tô indo dormir. Beleza, na terça-feira ela começa a pesquisar mais para ver se essa menina também tinha dado like nele. Ela viu que alguns posts antigos a menina também tinha dado like. E ela ficou ali passando por aquela sensação, aquela emoção. E foi indo. E de repente parece que ela falou que ele já estava diferente. Os emojis que ele mandava já era diferente, eles trocavam reels, posts ali no Instagram, um mandava meme pro outro, já estava diferente. Ela começou, né, a sentir insegurança, ela começou a ficar mal, e foi aí que então o relacionamento começou a ficar um pouco conturbado. Júlia, cada vez mais ansiosa, cada vez mais criando múltiplas histórias. E foi um dia que o Bruno pegou e falou pra ela que ele ia no bar com os meninos, ele ia no cassino, depois eles iam no pub para comemorar a residência de um dos meninos. E na hora ela já começou a criar todas as histórias possíveis. Porque aquele menino estava no churrasco, porque as meninas vão ir, porque ele não me convidou, ele nunca postou foto comigo, ele não curte meus reels, ele não curte minhas fotos, aquela menina deu like, ele também deu like, ele já tá respondendo as minhas mensagens com emoji simples, não tá mais elaborado, ele não gosta mais de mim. Enfim, a Júlia começou a criar diversos cenários diferentes para explicar a mudanças que talvez que nem estava acontecendo. Foi um dia que a Júlia chamou o Bruno para eles conversarem. E ela já chegou falando, olha, Bruno, eu preciso ser bem sincera com você. Eu tô bem desconfortável, você tá diferente, você tá agindo diferente, você não tá me respondendo como antes. E eu quero saber se realmente você quer ficar comigo, porque eu já estou com 37 anos e eu não tô a fim de perder tempo. E, óbvio, que o Bruno, ele ficou sem entender, né? Porque ele falou, calma, Júlia, a gente se conheceu há 2 meses. Nós estamos se conhecendo. E tem muita coisa acontecendo na minha vida. Eu não tô aqui vivendo só pra você. Eu trabalho, eu tenho que me preocupar com o meu visto. O meu pai, ele descobriu algo lá no Brasil que eles estão investigando, se é alguma doença mais específica. Então, eu tenho as questões da minha vida e você tá criando cenário. O que tá acontecendo? Ela falou, não, porque eu vou ser muito sincera. A Júlia é muito sincera. Falou, aquele dia eu vi aquela menina assim. E o Bruno falou, nossa, tá viajando, contou as histórias dele. Falou assim, eu conheço a fulana há muitos anos, desde que eu cheguei aqui na Austrália, ela já ficou com o meu amigo, não tem nada a ver, você tá criando história. Enfim, a partir daquele momento, a Júlia, ela já tinha criado um cenário e nada fazia com que ela se sentisse segura. E eles ficaram juntos ali, o Bruno com a Júlia, mais ou menos 1 ano e 2 meses. Só que nesse 1 ano e 2 meses, ela sempre ficava mal. Porque sempre que ele saía, ou se estivesse essa menina aí, ou se estivesse qualquer uma outra situação, ela acionava aquela Júlia insegura do Brasil, aquela Júlia que está com 37 anos e precisa ter filho, aquela Júlia que sentiu algo e automaticamente a mente dela acabou criando
cenários. Até que o Bruno falou: olha, Júlia, do jeito que está, não dá mais, gosto muito de você, mas não dá pra a gente continuar esse relacionamento. Ela pagou, nesse período que eles estavam juntos, um dia ela deu de presente pra ele uma sessão pra ele fazer um healing comigo, e a gente foi conversar. E ele falou muito que a insegurança dela fazia com que ele se sentisse um pouco sufocado. E a gente foi trabalhar essas questões para que ela olhasse para esse lugar e entendesse que a Júlia do Brasil não é mais a Júlia que veio fazer intercâmbio. Essa Júlia que veio sozinha, que começou uma vida sozinha, que começou uma vida do outro lado do mundo, aprendendo uma nova cultura, uma nova língua. Mas que sim, essa Júlia ainda tem inseguranças, mas as inseguranças, ela não pode ser sempre centralizada para uma única questão. Porque ela fez do relacionamento dela aquele ponto específico onde a menina olha pra ele, sorri e mexe o cabelo. Pra ela, aquela sensualidade da menina fez com que ela se sentisse menos mulher. E daí, entendendo, trabalhando, o que foi? Ela entrou num lugar onde ela não se acha feminina, onde ela não se acha bonita, onde ela não acha que ela tem um corpo legal. Então, ela começou a brigar com ela mesma, ela começou a olhar para aquela mulher como se fosse algo perigo, uma mulher mais feminina, uma mulher que mexe o cabelo, uma mulher que é completamente diferente de você, ela pode acabar ficando com o seu parceiro. Infelizmente, o Bruno ele não conseguiu manter essa relação com a Júlia. Eles terminaram e a Júlia foi seguir a vida, mas logo depois a Júlia acabou descobrindo que o Bruno, quando ele saía, ele já tinha ficado com outras meninas. Ou seja, aqui vai 2 cenários. O cenário a menina específica que ela olhou não tinha nada a ver. Porque tudo que ela pesquisou, essa menina nem ficou nunca com ele. Só que ela captou a intuição dela captou algo que nessas captações a mente dela trouxe insegurança, infidelidade, ele não está tão disponível para você. Então, nesse 1 ano e 2 meses que eles ficaram juntos, foram 1 ano e 2 meses onde ela se sentia muito insegura, muitos vazios. E quando eles realmente terminaram, parece que ela se soltou. E quando ela soltou, ela viu que realmente a intuição dela falou o tempo inteiro com ela. Ele era um cara, assim, que estava muito afim dela, mas logo depois, quando ela criou esse cenário, ela começou a afastar ele. Não estou falando que justifica traições, mas a partir do momento que ele viu que ela não olhava para ele com segurança, porque uma coisa a gente precisa entender: homem não gosta de mulheres inseguras, do mesmo jeito que nós não gostamos de homens inseguros. Na verdade, nós não gostamos de ninguém. Uma pessoa insegura, que seja um relacionamento, ela não atrai, ela repele as outras pessoas, porque ela é tão insegura, ela tem medo de si mesma, ela tem medo das suas conquistas, que a gente não quer perto. Então, assim, nenhum relacionamento, a insegurança, ela vai fortalecer. Ninguém gosta de pessoas inseguras. Nós apreciamos, nós gostamos de conectar com pessoas que têm presença, com pessoas que elas têm clareza, elas não têm medo de ser quem elas são, elas não têm medo de seguir o caminho delas, elas não têm medo, elas não se preocupam com o que os outros vão falar. Então, é isso que a gente precisa entender, que dentro da relação funciona da mesma forma. Começa a mostrar para o outro uma insegurança, nós só estamos dizendo assim: tchau, pode ir embora da minha vida, porque aqui você não cabe. Existe um vazio tão grande que você não vai conseguir preencher. Agora, vamos entender como que funciona a mente do homem e da mulher. Como nós processamos sinais de forma completamente diferente, como no caso que eu trouxe aqui do Tiago e da Júlia. Evolutivamente, por milhões de anos, os homens foram caçadores. Então, eles precisavam de foco intenso para rastrear uma presa, ignorar qualquer distração e pensar sempre de forma linear. Então, o cérebro masculino, ele desenvolveu uma compartimentalização, que é separar trabalho, família, problemas em gavetas mentais completamente diferentes. No caso aqui, o Ricardo, ele operava assim: trabalho é trabalho, casa é casa.
quando a sua esposa, sua noiva, parou de incomodar sobre o trabalho, para ele o problema estava resolvido. Pronto, agora resolveu. Porém, nós mulheres, nós éramos coletoras, caçadoras-coletoras, né? Então, nós somos coletoras, cuidadoras do grupo. O homem saía para caçar e nós íamos coletar frutas e cuidar da nossa prole, falando aqui da evolução da espécie. Então, nós mulheres, que nós precisávamos processar múltiplas informações simultaneamente. Onde estavam as crianças, quem estava precisando de ajuda, mudança de humor no grupo, porque mudança de humor do grupo era ameaças sociais, observar se aquela fruta que você deu para aquela criança, se ela ia passar mal, se aquilo era um veneno, tinha que, de uma forma intuitiva, entender se aquela pessoa estava saudável ou não. Então, nosso cérebro feminino, ele desenvolveu uma hiperconectividade. Então, no caso da Júlia, ela operava assim, ela captava microsinais. Então, ela observou que ele mandava já a mensagem diferente. Ela observou aquela mulher que mexeu o cabelo, trouxe algo ali sensual, tentando talvez seduzir ali o parceiro dela. Então, ela começa a conectar informações aparentemente separadas, antecipando já problemas relacionais. Ou seja, ambos os sistemas têm vantagens, porém também têm as desvantagens. O foco masculino, ele perde sinais emocionais importantíssimos. O Ricardo, ele não viu que, na verdade, a Fernanda estava se despedindo dele, quando ela parou de mandar mensagem, quando ela parou de reclamar. E, no caso da Júlia, ela começou ali, por causa daquela hiperconectividade feminina, ela já começou a criar problemas aonde não existia, justamente porque ela já começou a prever que algo poderia acontecer. Então, esse equilíbrio, ele está na nossa consciência, entender nossos padrões e compensá-los quando for necessário. Quando nós entendemos que nós, mulheres, pensamos diferente dos homens, a gente não deixa chegar para esse novo nível, para criar novos episódios. E sim, os homens também precisam entender como é que funciona a mente da mulher. Ele precisa entender que quando uma mulher tá se cuidando, quando ela tá fazendo academia, quando ela tá saindo com as amigas, não significa que ela tá feliz com o marido, porque nós gostamos de estar próximo do nosso parceiro. A gente quer conexão, então a gente quer família. A gente não quer ninguém, a mulher, geralmente nós não casamos pra ficar saindo com as amigas. Os homens não, pra eles é perfeito. Eu casei, minha mulher tá lá em casa tranquila e eu quero sair com meus amigos, quero jogar futebol porque libera dopamina, eu quero conversar de qualquer assunto, falar de videogame, enfim, que vai liberar dopamina. Agora, quando que eu vou liberar dopamina com a minha mulher? Na hora da relação sexual. E na hora da relação sexual, a minha esposa não está ali sempre disponível. E por que essa esposa não está sempre disponível? Porque essa esposa não foi nutrida. Então, ela não recebeu carinho durante a semana, porque o cara tá viajando 2 semanas, ele está trabalhando, porque ele tá... óbvio que aqui tem cenários... aqui eu tô trazendo 2 histórias de clientes que eu atendi. No caso do Ricardo, foi um pouco triste a situação, porque realmente ele tava um cara que tava trabalhando, batalhando, só que ele ficou tão focado no dinheiro que ele esqueceu daquilo que ele mais que trazia vida para ele, que trazia o porquê dele estar na Austrália, que era só noiva. A partir do momento que ele focou só no dinheiro, ele perdeu aquilo que ele tinha de mais lindo. Então, trazer esse equilíbrio, trazer esse balance para dentro das nossas relações. No caso da Júlia, a Júlia só trouxe aquele comportamento de novo. Ela se sentiu ameaçada, automaticamente ela cria histórias e dentro dessa história ela vai trazendo desculpas plausíveis ao ponto daquele relacionamento infelizmente terminar. E lá na frente ela realmente descobrir que teve alguns episódios de traição. E daí ela cria o quê? Mais desculpas plausíveis para não entrar no relacionamento. Quando a gente entende que relacionamentos é uma empresa e que precisa de reuniões, precisa de estabelecer limites, precisa
precisa ter essa conversa, né, para entender os seus porquê, o como, o que não tá legal. Relacionamento é isso. Relacionamento não tem nada a ver isso que as Cinderelas, as princesas, a própria Disney criou, né? Ai, vamos casar, vamos ter filhos e tá tudo bem. Não, casamento é dificílimo. É a mesma coisa quando você vai empreender. Quando eu comecei a empreender, os meus primeiros anos foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu senti uma sensação, uma emoção. Depois começou a vir os conflitos. Depois começou a vir algumas questões importantes ali que eu precisava sentar, eu precisava analisar, eu precisava calcular, eu precisava reorganizar. E assim é também no casamento. Assim é também com meu filho. Eu tenho que me olhar como mãe, eu tenho que olhar ele como filho, eu tenho que trazer alguns limites, eu tenho que ensinar algumas coisas, eu tenho que ver que algumas coisas eu falhei. Então, é tudo. A vida, ela é algo que sempre precisa de uma reorganização, precisa de reuniões, de muitos meetings, precisa de uma estrutura, precisa de uma nova comunicação. Quando nós, no caso aqui, eu tô contando história porque eu moro aqui na Austrália, então quem mora em outro país, passa por essas transições muito importantes, né? Mas não, se você mora no Brasil, isso não significa que o fato de você não ter mudado de país, você não tenha passado por transformações importantíssimas. Com certeza você passou, e às vezes passou até muito mais do que algumas pessoas estão aqui. Então é aceitar essas mudanças, mas entender que relacionamento, homem e mulher, pensa diferente. E quando houver esses conflitos dentro da sua relação, senta e conversa. Só a comunicação ela consegue resolver qualquer assunto. Não existe uma outra forma. Até porque o homem ele não tem essa intuição tão... Não que o homem não seja intuitivo. Eles são intuitivos, porque isso é da nossa natureza. Mas eles não olham para a intuição como se fosse um GPS. Nós sim. Se a gente souber utilizar a nossa intuição, ela trabalha como um GPS. Ela mostra exatamente direita, esquerda, aqui você fica, aqui você vai embora, aqui não tá legal, esse comportamento não foi legal, vamos observar para isso. Então, o homem não. Ele coloca cada um numa gavetinha. Relacionamento na gaveta 1, trabalho na gaveta 2, dinheiro na gaveta 3, amigo na gaveta 4. E quando eu precisar, eu vou lá e abro a gaveta. Nós não. Nós colocamos tudo numa gaveta só, porque mesmo tudo junto, misturado ali, nós conseguimos entender o que aquilo precisa naquele momento. Mas para isso, a gente tem que trabalhar o nosso campo emocional, tem que entender o que é mente, o que é racional. Fazer exercícios de intuição. Tem um exercício que eu falo para algumas clientes fazerem, mas quando a pessoa está muito no mental, elas têm dificuldade. Mas façam um exercício. Eu não sei se eu já trouxe em algum episódio aqui, mas assim, se você quer ter uma resposta de algo, utiliza um símbolo. Então assim, eu quero saber se realmente eu tenho que seguir para a direita. Peça para que apareça uma coruja. Pode ser voando na rua, pode ser num filme, pode ser nas suas redes sociais, enfim. Daí começa a utilizar a coruja para tudo. Todo sim a coruja vai aparecer. Então no seu dia a dia ali você tá pensando em algo aleatório lá. Ai, será que eu realmente quero continuar nessa empresa? Pronto, espera. De repente, ali à noite, apareceu uma coruja no seu Instagram, daí você olha a coruja... Calma aí, qual foi a pergunta específica que eu fiz hoje? Fazer essa análise, conversar com a sua intuição, para que você possa utilizar essa ferramenta dentro das suas relações, para que você possa identificar os comportamentos. Óbvio que é muito difícil a gente se aprimorar, entender, conversar, estudar, fazer terapia, e o nosso parceiro não. Mas se você tá fazendo isso por você, fica até mais fácil de você olhar para o seu parceiro e entender se ele só colocou cada processo da vida dele numa gaveta e é assim que ele age, principalmente mulheres que são casadas com engenheiro. Eu atendo engenheiros aqui, não tem jeito, é uma gaveta. Quer casar com engenheiro, vai entender que eles vão ter gaveta para sempre. Mas até mesmo para ver se ele não colocou as situações em gavetas e a forma que ele sabe lidar. E por mais que você queira que ele coloque tudo numa gaveta só, se você quiser que ele faça igual a você, você vai estar tirando aquilo que ele tem de mais
vamos dizer, a energia masculina dele, de tomada de decisões, entende? Então, utilize ferramentas no seu dia a dia. Dentro das minhas terapias, a gente trabalha muito com a intuição, muito com o campo energético. Limpa seu campo energético para que você não vibre em baixa frequência. Um exemplo, você tá tocando música clássica. As pessoas que vão chegar até você são pessoas que gostam de música clássica, não são pessoas que gostam de samba. Se você está escutando funk, as pessoas que vão chegar até você é pessoas que querem ouvir funk. Então trabalhe seu campo de energia dentro das suas relações, dentro do seu casamento. Tudo isso também ajuda e fortalece a união de vocês. Antes de finalizar, a semana passada, o meu parceiro, ele tinha uma produção para ele fazer, da empresa dele. Ele ia fazer toda a parte da direção de foto e filmagem, e ele me falou que ele teria que sair um pouco antes, porque não era em Sydney, era 1 hora longe de Sydney, e ficou aquelas informações, mas tudo bem. De manhã, eu tava mexendo no outro dia, né, ele ia para esse evento, eu tava mexendo no meu celular, ele chegou, falou alguma coisa, me deu um beijo, e pronto. Eu fiquei ali mexendo no meu celular, passando uns 15 minutos, eu fui pro nosso quarto e vi o celular dele ali carregando. Eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, ele tá indo pra um lugar que não é Sydney. Ele tem mania de ligar o GPS só quando ele tá chegando. Ele deixou o celular aqui, o celular tá com todas as informações. E um dia antes, ele tinha alugado um equipamento que ele ia colocar as 2 câmeras e ele também ia acoplar o celular, porque daí ele conseguia fazer diferentes visualizações ali, enfim. Eu fiquei angustiada, eu falei, caramba, ele alugou o equipamento para acoplar o celular, ele deixou aqui. E eu fiquei desesperada, pensando em vários cenários. Agora ele vai chegar atrasado, quando ele chegar lá, ele vai ver que não tem celular, ele não vai ter como se comunicar com o pessoal da empresa, o pessoal que tá indo, o menino que tá indo fazer evento com ele provavelmente não decorou o nome do local, porque ele tem mania de ligar o GPS só naquele lugar. Enfim, eu comecei a ficar ansiosa, liberando aquela quantidade de cortisol, e eu pensando em diversos cenários só com sofrimento ali, inventando várias histórias, e nisso abre a porta. Acho que tinha passado uns 20 minutos, abre a porta. E eu já assim, que bom que você lembrou que você esqueceu o celular. E ele abre a porta com um aspirador de pó. Ele, não, eu te falei que eu fui descer para aspirar o carro. Eu, meu Deus. Ou seja, eu estava ali mexendo no meu celular. Ele falou comigo e eu nem prestei atenção. Quando eu cheguei ali no quarto e vi o celular dele ali, eu criei toda uma história plausível ali, que realmente ele ia perder. Eu fiquei angustiada, fiquei triste por ele, era um evento importante para ele ia estar produzindo, tinham pessoas importantes que iam estar nesse evento, e ali eu fui liberando ali ondas mentais, criando ali diversas histórias, contando criando, né, um monte de cenário angustiante. E na verdade, ele tinha falado comigo, mas como eu não estava presente, eu não ouvi o que ele falou. Então, trazendo tudo isso que a gente conversou hoje aqui nesse episódio, a gente tem que ficar muito atenta para as informações. Aqui eu tô falando uma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, e o quanto isso acaba afetando em outras áreas da nossa vida, porque isso faz com que a gente acabe possa levar, né, sabotando os nossos sonhos, a nossa vida, nosso relacionamento, justamente porque eu olhei o celular, eu acreditei que ele foi, e eu criei uma história, mas na verdade ele já tinha me avisado. Estou descendo, peguei o aspirador de pó e vou aspirar o carro e daqui a pouco eu subo. Só que eu não estava presente. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós não estamos presentes, a gente pode criar qualquer cenário, e dentro desse cenário a gente vai liberar cortisol, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar destruído por dentro mesmo, justamente porque a gente criou uma história, e aquela história ela se torna tão real que depois que ela cria
começo, meio e fim, e depois que ela se torna realmente real, é muito difícil pra gente elaborar uma nova história, que é o que acontece da história que eu contei do Thiago e da Júlia. A Júlia já trazia comportamentos de relacionamentos no Brasil, e quando ela olhou para aquele cenário ali, a menina, ela criou a história que fazia que a mente dela conseguia escrever, né? E o Thiago também. A mente dele, pra você ver, né? Como homem e mulher pensa diferente. Na mente dela, os dois, ele tava traindo, ele tava olhando pra outra mulher, e na mente dele, a mulher dele não tava saindo pra se livrar dele, ela tava saindo porque ela tava feliz. Então, por isso que é importante a gente entender a mente do homem e da mulher, porque nós criamos histórias e essas histórias acabam com as nossas relações, acaba sabotando, né, a nossa vida. A vida constantemente, ela vai estar nos oferecendo informações, oportunidades e também resposta. Mas a nossa atenção, quando ela está dispersa, esses padrões mentais automáticos, elas fazem com que a gente perda sinais preciosos. No meu caso, eu passei ali 20 minutos liberando cortisol e depois até o corpo recuperar, demora umas 5 horinhas, viu? Pra gente recuperar aquilo que a gente perdeu. O estresse, dor no corpo. Os homens, eles podem desenvolver essa visão periférica, emocional. E nós, mulheres, nós podemos equilibrar a nossa intuição com a verificação da realidade. Então, sentir, deixa eu olhar. Antes de eu criar toda essa história. Para mim, isso foi um aprendizado sensacional. A semana passada, eu falei, gente, eu criei todo um cenário para uma coisa que... quais outras áreas da minha vida eu também não tô criando esses cenários aqui, ficando angustiada, liberando cortisol, ficando desesperada por uma coisa que meu parceiro falou, estou descendo e indo passar aspirador de pó no carro, e eu preocupada com meu celular, não ouvi o que ele falou, e ali eu criei as informações. Mas a reflexão que eu quero deixar para vocês é que sinais importantes você está perdendo por falta de presença. Em qual área da sua vida você acredita que você precisa desenvolver mais atenção consciente? É com o seu corpo? É com a sua alma? É dentro do seu casamento? É no seu relacionamento? É no seu trabalho? É com a sua família? É com seus filhos? É com essa experiência nova na sua vida? Traga essa conexão com o corpo. E se você não conseguir falar com o corpo, pergunta pro seu coração. O coração, ele te traz todas as respostas. Certo, maravilhosas? Espero que esse episódio tenha feito sentido pra vocês. Se fez sentido, segue aqui meu podcast para mais conteúdo como esses. E deixa também seu like, deixa sua interação para entender que realmente esses assuntos eles estão fazendo sentido pra vocês. E me conta qual foi a última história que você criou todo um cenário e de repente você descobriu que não tinha nada a ver, não era aquilo. Aqui eu trouxe para relacionamento, mas quantas vezes na vida, né? No trabalho, amizade, a gente acaba trazendo essas informações. Então é isso, espero que tenha feito sentido para vocês e a gente se vê no próximo episódio.